não tem perigo de ser preso imediatamente. Vai depender de uma investigação. E a investigação ainda, né, nós ainda estamos aí nos primeiros passos das investigações digitais ainda. Poucas delegacias têm aparato suficiente para combater os crimes digitais. Então, nós, como advogados, que estamos sempre na vanguarda, precisamos colaborar com as autoridades para a estudação desses crimes, onde todos nós somos vítimas. Hoje, uma cliente minha, ela perdeu R$ 5.000, né? E não perdeu mais porque o banco travou as transferências. Senão, Guilherme, ela teria transferido bem mais. Semana agora, uma outra cliente, por pouco, não fez uma transferência de R$ 45.000, onde os criminosos eles pediram a agência e conta dela e passaram a fazer, de alguma forma, com que ela fizesse a impressão facial. Mas, por sorte, o telefone dela não tinha uma boa qualidade da câmera, ela não conseguiu fazer. Mas, em todos esses casos, nós temos uma coisa comum. As pessoas não ligam para os seus advogados e não conferem o número. Elas vão simplesmente lá pela foto. E isso facilita muito, né, doutor Guilherme? Não, com certeza. E você pode perceber que os criminosos eles sempre oferecem uma vantagem. Quantos clientes nossos que entraram em contato para confirmar que o processo estava arquivado, estava extinto e não tinha nenhum dinheiro a receber, mas mesmo assim eles acreditavam que tinham que receber algum tipo de honorário. Então, por isso que é a nossa preocupação. Eu semanalmente estou alertando meus clientes com stories do WhatsApp, mandando mensagem, porque mesmo que a gente não tenha culpa, a gente tem aquela irresponsabilidade interna, né? Então, a gente procura comunicar a todos esses clientes. E é impressionante que é uma situação feita, uma engenharia feita de uma maneira tão detalhada que eles enviam um número de processos, decisões judiciais, tudo para corroborar ali e levar a pessoa a erro. E eu sei que as discussões dos advogados hoje é como é que eles tiveram acesso a esses dados? Como é que eles tiveram acesso aos processos? Como é que eles tiveram acesso a essas informações? Então, tem diversas especulações, né, Rui? Como é que eles têm acesso a essas... Então, a gente está aqui no escritório, a gente está trabalhando esses temas, o nosso tema hoje de pesquisa sobre inteligência artificial na advocacia, e isso faz parte do nosso tema. Então, hoje eu e o doutor Pedro fizemos um estudo aí, né, em algumas possibilidades do que estaria acontecendo. Então, nós vamos pedir aí o doutor Pedro para compartilhar a tela com vocês aí sobre algumas possibilidades de como essas pessoas estão tendo acesso a essas informações. Vamos lá, doutor Pedro, vamos participar aí da nossa live, porque aqui todo mundo trabalha. Não tem muita gente não trabalhando, não. Boa noite. Bom, vamos lá. Deixa eu transmitir a tela para vocês, poderem acompanhar ao vivo. O que acontece hoje em dia? Tudo que eu vou mostrar aqui, a gente consegue melhorar com o custo do dinheiro, é óbvio. Está todo mundo vendo a tela? Sim. Sim? Perfeito, então vamos lá. Vamos supor, eu quero pegar um processo no nome do Dr. Rui. Eu tenho várias opções. Dentre elas, o clássico Juiz Brasil, eu consigo o número do OAB dele, o processo dele através de lá. Mas, vamos supor que esse criminoso, o psicopista, ele não... Rapidinho, doutor Pedro, Guilherme. Muito boas. O que ele pode fazer? Primeiro, Rui Alves Weissman. Ele joga um nome do Rui no Google, pode ser o Rui, pode ser qualquer outro. Está usando dele aqui. Enfim, dados sensíveis, é melhor não... Então, eu sei que o Dr. Rui, ele está em Cabo Frio, Rio de Janeiro, olhando no site dele. Cadê? No site dele. Eu sei que ele é um advogado criminal. Perfeito. Dentro do site de comunicações processuais, eu posso pegar Rio de Janeiro, só o nome dele, Rui Alves Bastos, e a UF da OAB. Eu não sei o número da OAB dele ainda. Está fazendo tudo gratuito aqui, sem auxílio de ferramentas externas. Só o Google e ferramenta do próprio RJ. A partir daqui, eu consigo pegar o número de processo público dele ou o número da OAB. Oi? Só um minutinho, pessoal, está dando um erro no microfone lá, o som está ruim. Calma aí. Está dando erro no microfone de vocês? Toma. Muta aí para ver se melhora. Tá ruim. Vê se melhorou. Melhorou agora? Vê se melhorou aí, gente. Melhor? Todo mundo ouvindo? Então, vamos lá. Vou recomeçar aqui, para ninguém perder nada. Deixa eu até fazer um pouco melhor aqui. Ao invés de compartilhar só aquela janela. Deixa eu... Só um minutinho. Perfeito. Todo mundo acompanhando minha tela?
Estão vendo aí? Certinho? Tá, vamos lá. Se eu quiser pegar a OAB de qualquer advogado hoje, eu poderia usar o Jus Brasil para fazer isso, sem problema nenhum. Acontece que no Jus Brasil, algumas ferramentas são pagas. Então, se eu não quero ter o trabalho como golpista, de pagar R$20 por mês, 30, sei lá, quanto tá o Jus Brasil, para pegar esses dados, eu posso jogar o nome do advogado no Google. Lá, geralmente o advogado tem um site, ele tem um Instagram, tem alguma coisa que ele já informa o OAB dele. Mas se ele não informar, vou fechar isso aqui. Se eu não informar, eu ainda consigo descobrir qual é o ramo da advocacia, no caso aqui eu estou usando o Google como exemplo, e eu sei o nome dele e o local que ele atua. Cabo Frio, Rio de Janeiro. Então, provavelmente, a OAB dele é Rio de Janeiro. Vindo no site oficial aqui do CNJ, eu consigo fazer a busca dos processos do Dr. Rui, sem usar o Jus Brasil, sem usar nada, só ferramentas oficiais. Então, aqui, ó, o nome dele e o local da OAB, eu já consigo puxar os processos dele, inclusive com algumas publicações aqui, a Diário Oficial, né? Eu consigo pegar a OAB dele e ir lá no TJ, peraí, só um minutinho, que aqui vai ter dado sensível, é melhor não mostrar. Segundo minuto. E abrindo o TJ tradicional, abrindo a Justiça Federal, abrindo, sei lá, o PJE, só com o número do OAB dele, eu já consigo fazer busca de processos públicos no nome dele. Calma aí, foi. Agora posso tentar compartilhar. Franciane, já vou te responder, tá bom? Só não perder aqui o flow da explicação. Abrindo aqui o TJ, só com a consulta da OAB dele, cadê? OAB, primeira instância, todas as comarcas, civil, por exemplo. E processos de 2015 para frente. Só processos e andamentos. E a OAB dele que eu achei em 2 minutos usando ferramentas oficiais, tá? Tudo público. Tudo público, tudo público. Aqui eu já consigo achar uma série de processos dele, inclusive vendo em que fase está. Então eu poderia filtrar aqui um processo tudo público, um processo em execução. Eu entro em contato com esse cliente, se eu abrir aqui o processo, não vou fazer isso porque tem dado sensível, mas se eu abrir um processo, apesar dele ser público, lá na petição inicial, eu tenho o nome do autor, eu tenho o CPF, eu tenho muitas vezes o e-mail ou o número de WhatsApp dele, eu tenho o número do Dr. Rui, então eu consigo abrir o WhatsApp dele, tirar print da foto, trocar o nome, deixar meu WhatsApp igual ao do Rui, entro em contato com o cliente dele, às vezes já tem um próprio número ali, e aviso. Olha, fulano, o seu processo, número X, porque eu tenho o número do processo aqui, que é sobre esbulho, lá na comarca de Búzios, ele saiu o alvará de pagamento. Eu preciso que você me faça um Pix, você pague uma grerge, pode ser também, para aprovar essa transferência para sua conta. E aí eu mando um boleto falso para esse cliente, me passando pelo Rui. Essa seria a forma mais simples possível de fazer até aqui. Perfeito? Obrigado, Pedro. Show. Quer responder a função? Levantou a mão? Eu acho que era para falar sobre o som. Opa! Era sobre o som? Tá, perfeito. Deixa eu devolver aqui a palavra para o Dr. Rui e para o Dr. Guilherme. Então, gente, isso aí foi uma das formas de se procurar isso, tá? É apenas uma das formas, doutor Guilherme. A gente viu aí que é uma forma muito simples de achar qualquer processo de qualquer advogado. Isso vale para qualquer advogado. E hoje nós estamos expostos o tempo todo. Por quê? Estamos no Instagram, estamos no Google, estamos no Facebook, estamos aí... O doutor Guilherme, essa semana mesmo, saiu no jornal aqui, fez entrevistas aí para a televisão, então nós estamos expostos o tempo todo. Então, o que nós precisamos fazer para nos proteger e proteger nossos clientes? É orientação, gente. E é importante também frisar, esse aí foi um modo que eles consultam os processos. Mas como é que eles acessam a integralidade do processo? Inicial, termos, decisões. Então, a princípio, parece que eu conversei essa semana, teve uma reunião com os policiais civis, houve um vazamento de senhas do PJE. Você vê que a maioria das vezes é pelo PJE que eles acessam. Muitas vezes você fala, olha, um advogado aqui acessou meu processo. Mas, na verdade, não foi esse advogado que acessou esse processo. É alguém se utilizando do login e senha dele. E uma orientação de um colega perito que eu tive era o quê? Modificar as senhas do PJE. Porque hoje o DCP está por 2 fatores. Justiça Federal está com 2 fatores. A tendência é que o PJE vai por 2 fatores, só para que o advogado realmente cadastrado no processo tenha acesso. Então, por isso que eles conseguem ter essas informações sensíveis dos autos, como inicial, decisão.
Então, quando você vai lá, às vezes no computador da OAB e deixa teu ali logado, quem nunca sentou no computador já viu logado os Gmails de alguém onde salva as senhas. Muitas vezes, eu já vi Gmail no computador público logado, você consegue acessar o e-mail das pessoas. Então, você tem que ter muito cuidado aonde você loga o seu Gmail, aonde você acessa o tribunal, redes públicas de Wi-Fi. Porque, gente, o que a gente viu em filme há 10 anos atrás, 5 anos atrás, hoje está acontecendo dia e noite. Eles infiltram no seu telefone, conseguem ter acesso e conseguem ali praticar esses tipos de crimes. Então, por isso também tem que ter uma atenção redobrada dos advogados. Eu sei que é chato colocar caractere, nome, datas, toda hora tem que mudar. Mas a tendência natural é que a gente começar a usar um aplicativo de autenticador, igual na Justiça Federal, para minimizar, para evitar aí, pelo menos, esse acesso aos nossos processos. E, gente, olha só, tudo isso, nós estamos falando dos golpes mais antigos. Agora nós temos um problema maior. Nós estamos tendo golpes mais modernos. Essa semana, fomos procurados aqui no escritório, aqui quem não conhece a nossa estrutura aqui, nós somos aqui em torno de 12 advogados, né, Guilherme, o total aqui no nosso escritório, e uma cliente de um advogado que não estava aqui, estava viajando, veio falar comigo, doutor, mas eu falei com o advogado por videochamada. Eu falei com ele, eu ouvi a voz dele, eu conheço a voz dele. Mas, por um acaso, era uma ex-funcionária da Justiça, então ela tinha um conhecimento um pouco, que ela sabia que não era aquela forma que ela conseguiria receber os pagamentos dela. Ela estranhou. Mas como? Era um processo arquivado em 2011 e era para receber quase 50 mil reais. Você imagina. Como é que o golpista trabalha? Ele sempre trabalha com a empolgação da pessoa, né, doutor Guilherme? A característica do golpe é sempre ter uma vantagem muito grande para outra parte. Então, o processo que você está arquivado, que você perdeu, e de repente tem 50 mil reais para você receber. Então, gente, a inteligência artificial está aí acessível para todo mundo. Mais uma vez, eu vou pedir o doutor Pedro aí para que coloque aí. Primeiro, o que nós vamos fazer primeiro, doutor Pedro? Primeira parte, mostrar que é possível clonar um vídeo usando uma foto de qualquer pessoa. Segundo, a clonagem de voz. Vamos lá. Gente, quem tiver no Instagram, pode ir lá no Instagram do Advogado de Milhões e acessar o link da aula, porque vocês vão conseguir ver esses acessos. É verdade. Manda mensagem no WhatsApp que envia o link na hora. Manda mensagem no WhatsApp que envia o link na hora, porque nós estamos fazendo aqui tudo ao vivo pelo Google Meet, mostrando como é que eles fazem essa clonagem de voz, de rosto, tudo isso. Vamos lá. Deixa eu voltar a compartilhar com vocês. Primeira coisa que eu quero mostrar é o Gemini. Isso aqui eu fiz em 2 minutinhos. Primeiro, só garantir, está todo mundo me ouvindo perfeito? Estão vendo a tela? Então, perfeito. Então, vamos lá. Aqui, um prompt simples e uma foto padrão do Rui. Eu poderia ter pego no Instagram, eu poderia ter pego no Facebook, eu poderia ter pego no Google, qualquer lugar. Você consegue achar a foto da pessoa. Inclusive no próprio WhatsApp. Né? Normal, nós temos a nossa própria foto no nosso WhatsApp. Eu pedi para o Gemini só pegar essa foto, manter ela e botar ela para falar. Uma foto normal. Tá bom? Eu sou o Dr. Rui. O promotor vai entrar em contato com você para liberar o pagamento. Por favor. Deixa eu ver se está configurado para reproduzir o som. Tá. Não, está configurado para todo mundo ouvir. Aqui está mudo. Tá. Perfeito. Então, quem está ao vivo, por favor, me confirma se vocês... Eu sou o Dr. Rui. O promotor vai entrar em contato com você para liberar o pagamento. Por favor, responda. Deixa eu ver aqui o chat. Eu sou o Dr. Rui. O promotor vai entrar em contato com você para liberar o pagamento. Por favor, responda. Eu sou o Dr. Rui. Enfim, o promotor vai entrar em contato com você para liberar o pagamento. Por favor, responda. Realmente não está boa. Se eu não conhecer... Eu sou o Dr. Rui. O promotor vai entrar em contato com você para liberar o pagamento. Por favor, responda. Realmente... Eu sou o Dr. Rui. O promotor vai entrar em contato com você para liberar o pagamento. Eu poderia gravar um vídeo desse, fazer o Gemini gravar um vídeo desse, pedindo, com uma dublagem específica, pedindo para o Dr. Rui, entre aspas, confirmar que ele é o Dr. Rui, que ele precisa que seja feita aquela transferência, ou que a pessoa responda ao promotor, e assim vai. Se eu quiser levar isso para um outro nível e dublar esse vídeo aqui realmente com a voz do Rui, o que eu posso fazer? Tem uma ferramenta muito boa, deixa eu só pegar como é que escreve.
Eleven Labs, é isso mesmo. Eleven Labs. Essa ferramenta aqui, com mais meia hora de dedicação, você consegue pegar vídeos no Instagram da pessoa e botar para ela clonar a sua voz. E o preço diz aqui, deixa eu ver, $11 na data de hoje. Dá uns 50, 60 reais, você tem um mês inteirinho para ficar copiando advogados e fazer ele falar o que você quiser. Tu pega o vídeo do cara no Stories, no Reels, numa aula, numa audiência que é pública, enfim. Tu conversa com ele no WhatsApp como se fosse um cliente e depois você consegue fazer isso aqui também sem problema. Você tem áudio dele para poder replicar. E eu conseguiria, só através dessa ferramenta aqui, ter um clone da voz do Rui para poder botar em cima desse vídeo e pedir para ele gravar um vídeo falando, olha, aqui realmente é o Dr. Rui, eu preciso que você faça o pagamento da greche que eu te mandei para o seu processo andar. Eu preciso que você pague para fazer o recurso X. Enfim, vai do que o golpista quiser falar. Uma curiosidade extra, no TikTok você tem uma ferramenta para poder fazer clonagem de voz. Então você não precisaria pagar uma outra ferramenta para fazer isso, perfeito? Vocês conseguiriam fazer através do próprio TikTok uma clonagem de voz ali e pedir para o TikTok dublar esse vídeo que eu acabei de mostrar para vocês. Tá? Isso aqui, assim, meia hora, 40 minutos no máximo, você faz um vídeo desse para enganar. Aí você pega o Rui, por exemplo, está com 1.000 e poucos processos ativos. Quantos clientes dá para fazer isso? Quantas vezes você pode tentar até seu número ser bloqueado? Quantas pessoas será que você engana? Até, de fato, o WhatsApp cair ou até o Rui conseguir descobrir e avisar todo mundo. Entendeu? É o tipo de coisa que a gente tem que se preocupar. E não tem como a gente fugir disso. Você não vai virar um nômade e sair da internet, não vai parar de falar na internet, não vai parar de postar foto na internet, porque um golpista pode eventualmente usar a sua imagem. Você tem que fazer o quê? Conscientizar seus clientes. Antigamente o golpe era um, agora o golpe é outro. Entendeu? Enfim, passando a palavra de volta aqui para os doutores. Gente, é tão impressionante, essas ferramentas são tão impressionantes que eu ontem tomei uma cervejinha a mais, eu mandei agora para o seu WhatsApp, doutor Pedro, coloca na tela para mim, por favor, e encontrei um amigo, né? Encontrei um amigo lá na rua, tomei a cervejinha a mais, a gente estava ali, tirei uma foto, não ficou muito boa não, porque a gente estava meio tonto já durante essa cervejinha. Então, eu vou pedir ao doutor Pedro só compartilhar um pouquinho essa tela aí, do amigo que a gente tomou uma cervejinha ontem à noite, está meio tonto. Não reparem, porque nem todo mundo gosta do nome do meu amigo, mas, enfim. Vocês conseguem ver? Ainda não. Não. Compartilhou, não. Ai, Jesus. Aí. Teve Xandão ontem, ó, estava meio torto, mas ficou meio torto assim, porque a gente está meio torto, porque estava andando meio tortinho. Vai tirar, pode abrir novamente aí. Gente, brincadeiras à parte, isso aí foi feito, eu peguei simplesmente 2 fotos da internet, inclusive a foto minha, porque ela está bastante torta, porque eu estava de lado. Eu estava de perfil. Então, são 2 fotos que a gente coloca assim, com uma facilidade. Eu fiz isso aí em 3 minutos. 3 minutos, porque levou 2 minutos e meio para gerar a imagem. Então, hoje, a gente não pode mais garantir quem é e nem nas imagens. Olha que a gente fez isso aí com uma facilidade assim, brincando, coisa de segundos. Às vezes, o que demora é simplesmente a inteligência artificial preparar aquilo ali, gerar aquilo ali, porque as imagens, eu peguei a imagem do Alexandre de Moraes, uma imagem minha na internet, fui lá no Google, internet, e utilizei e saiu isso aí. E só ficou desfocada porque eu pedi desfocada. Porque se eu pedisse com qualidade, teria qualidade. E é engraçado, né, te ver como o crime ele progride e a necessidade de nós, advogados, se atualizarmos. Estamos sendo vítimas, né, indiretas e diretamente, mas você, advogado, está preparado para trabalhar com provas digitais no processo? E provas digitais em todos os processos, civil, criminal, trabalhista. Eu fico vendo hoje, de um lado é usado para as coisas ruins, mas imagina num processo de júri, a gente usar uma reprodução por meio da inteligência artificial. Não, nós já usamos aquela, isso. Só que assim, era tão... Nós usamos uma 3 anos atrás, que foi quase 25 mil reais que o cliente pagou para fazer, lembra? Para fazer, hoje. E era assim, um bonequinho todo torto. Hoje faz como se fosse um filme, com os próprios personagens, com a imagem das pessoas. E o valor muito mais barato. Então, nós temos isso também, né, doutor? Então, a gente tem que ficar atento a isso. Aí você me fala, como é que se procede a investigação de um crime desse? Como é que se localiza um autor desse? Essa está sendo a maior dificuldade
da Polícia Civil. Por isso que a gente está vendo vários golpes destinados não só aos advogados, mas também em outras áreas. Massivamente advogados, porque nós somos 1 milhão e pouco, todo mundo tem uma ação na justiça. E em relato essa semana com os policiais civis responsáveis aqui de Cabo Frio, o que eles relataram? Nunca são criminosos daqui, sempre são de outros estados. E muitas vezes você localiza o IP. Só que o IP, às vezes, está conectado numa rede de Wi-Fi. Então, pode ser várias pessoas ali utilizando. E muitas vezes, o celular que está cadastrado não está no nome do criminoso. Eles relataram que teve uma investigação aqui que o próprio celular utilizado para dar golpe na vítima estava no nome da vítima. Porque é só você ter o CPF dela e você cadastra o telefone. Então, vocês entendem a dificuldade de investigar um crime desse, de se chegar à autoria. E esses policiais aqui da cidade, eles falaram que são diversos grupos do Nordeste e de São Paulo, eles fazem tipo essa triangulação, o de lá para dar golpe aqui, o de lá para dificultar. Porque você imagina, você tem que expedir uma carta precatória para intimar alguém, para ser ouvido, um titular de um telefone, isso, aquilo, isso. Por isso que eles estavam acreditando que se o tribunal, em convênio com a OAB, junto com a Polícia Civil, criar métodos para evitar o acesso, inclusive criando 2 fatores para acesso aos autos, isso vai diminuir drasticamente essas tentativas de golpe, porque, infelizmente, muitos clientes estão caindo, recorrentemente eu vejo o advogado, a gente cobra um salário ao cliente, o cliente não tem um salário para pagar, mas para o golpista ele paga 10 mil reais, a gente não entende isso, né? Mas isso faz parte, porque também indiretamente são os nossos honorários. E é importante, ele deu uma dica, né? Uma atenção para os advogados. Muitas vezes os advogados estão registrando a ocorrência, só que como quem é vítima do estelionato é o nosso cliente, tem que ter a representação dele, porque senão eles não conseguem tocar a investigação e incluir outros crimes. O que está acontecendo? O advogado faz o registro de ocorrência pelo uso das imagens, uso das informações, e, na verdade, quem é vítima do estelionato é o seu cliente. Aí eles indicaram que, se teve um cliente que passou por isso, pegue uma procuração com poderes específicos para representar o cliente, porque a gente não precisar ir na delegacia. Então, essa também é uma dica muito boa para os colegas fazerem isso, para que as investigações toquem, porque senão os procedimentos vão ficar parados. Porque, na verdade, a vítima em si do estelionato é o cliente que ali o estelionato tentado ou consumado, se ele chegou a transferir qualquer valor. Gente, nós estamos aqui nesse bate-papo e a gente tem que pensar o seguinte. Vocês viram aí que 1 segundo, 2 minutos nós fizemos aqui clonagem de voz, clonagem. Nós fizemos uma, inclusive, pelo TikTok, em que eu coloquei a minha imagem com a voz do Pedro, mas poderia pegar qualquer fala da internet e fazer o seu avatar. Nós estávamos até, a doutora Graziela, na segunda-feira, a doutora Graziela falou sobre isso, eu falei que era um tema bem sensível, e logo na semana seguinte, isso já veio. Então, isso mostra a necessidade que a gente esteja se atualizando e muito sobre as novas ferramentas digitais. É imprescindível que nós venhamos a trabalhar com as ferramentas digitais e aprender a utilizar a inteligência artificial. Se a inteligência artificial está vindo na gente, contra a gente, nós precisamos também saber utilizá-la a favor. Então, nós temos hoje 2 coisas. Precisamos aprender a utilizar e a nos defender. Agora, o mais importante é a informação. O advogado ele precisa saber utilizar as ferramentas de inteligência artificial e ele precisa de informação. E o mais importante, se comunicar com os seus clientes. Deixa bem claro que advogado não dá acesso a ninguém, advogado não pede para acessar banco do cliente, porque o novo golpe é o cliente acessa a sua conta, coloca um número, uma chave lá, coloca um código para liberar o pagamento, quando, na verdade, o que ele está fazendo é uma transferência via Pix, copia e cola. Já tive aqui o relato de uma cliente na semana passada, que era para ela fazer o reconhecimento facial para fazer o recebimento, quando, na verdade, eles estavam abrindo uma conta em nome dela. Então, conversem com todos os seus clientes, façam lista de transmissão para os seus clientes, coloquem isso todos os dias nas suas redes sociais. A gente também tem que se prevenir e informar. E hoje eu estou fazendo uma alteração no meu contrato de honorário justamente para colocar isso, que nós não nos responsabilizamos e não autorizamos a ninguém passar em contato, fazer contato em nosso nome.
Não, isso é de suma importância, realmente, essa questão contratual e de notificação para isentar a nossa responsabilidade. Porque, tipo assim, igual essa questão que aconteceu com um colega da videochamada com a imagem dele, mesmo que a cliente não tenha caído no golpe, fica aquela desconfiança. Será que o advogado não estava envolvido? Será que o advogado não deu as informações? Sabe que a gente, quando o cliente está em sufoco, a gente procura primeiramente a gente, né? Mas depois a gente acaba se tornando suspeito. O advogado se vende para o outro lado, o advogado está ali de maneira conivente. Então, coloque isso no contrato para você não tenha problemas, porque tem clientes que estão perdendo valores altos e está tendo discussões com advogados relacionados a isso. Inclusive, dizendo algum tipo de responsabilidade do advogado para o vazamento de dados. Por isso que é importante também que você que tem OneDrive, você que tem sistemas em nuvens, com informações sensíveis dos clientes, fiquem atentos à Lei Geral de Proteção de Dados. Você tem que comprovar ali que você tem algum sistema para evitar que vaze algum tipo de informação. Porque antes mesmo desses golpes de IA, eu lembro que há uns anos atrás, até um colega de Búzios falou que um hacker, né, vamos lá, fez um sequestro do banco dele de nuvem, de petições dele, cobrou um valor a ele para poder liberar. Então, isso acontece rotineiramente em algumas empresas. Eles enviam um malware, invadem o processo, invadem ali o sistema e não deixa a pessoa acessar. Imagina hoje, que a gente tem informações de vários clientes, processos imprescindíveis, defesa de anos, alguém vai lá e invade esse sistema. Então, tem que tomar muito cuidado com isso também, o advogado. Doutor Guilherme, é uma coisa que eu tenho feito aqui no escritório, eu tenho, assim que eu distribuo todas as ações, que eu utilizo aqueles documentos que vieram para a gente, né, para utilizar no processo sob nossa guarda, eu estou deletando tudo, principalmente das nuvens, né, da nossa do OneDrive, do iCloud, que seja o que for, nossos sistemas de nuvem, porque eles são muito frágeis mesmo. Hoje, qualquer pessoa que tem acesso aí ao mínimo de conhecimento de inteligência, aí, de inteligência artificial, ou uso de ferramentas aí, eles conseguem acessar. Outra coisa, evitem o uso de Wi-Fi. O Wi-Fi, ele permite que as pessoas entrem nos seus dispositivos. Eu vou entrar aqui no Wi-Fi para poder fazer um pagamento, eu vou entrar no Wi-Fi e vou entrar no banco. Gente, aumenta um pouquinho lá, R$50 a mais lá no seu plano de dados e evitem utilizarem o Wi-Fi na rua, principalmente. E a sua senha de casa, proteja a sua senha de casa, do seu escritório, principalmente, que às vezes a gente tem, né, a maneira, o cliente entra aqui, toma a senha e tal. Aqui nós temos duas redes, uma para clientes e outra para nosso uso interno, porque qualquer pessoa que entenda um mínimo, não é muito não, tá? Entenda um mínimo de sistemas, ele consegue entrar na rede Wi-Fi, ele consegue entrar nos seus dispositivos através da rede Wi-Fi e acessar suas senhas. Porque quando está lá no seu celular, quando você vai lá e vê suas senhas. Todas as suas senhas estão gravadas no seu celular, no seu computador. E a pessoa que entende um pouco de informática, ela vai conseguir entrar no seu Wi-Fi, ela vai conseguir no seu computador e no seu celular através da rede Wi-Fi. Então, evitem utilizar redes Wi-Fi públicas, tá bom? Não, e engraçado essa semana os policiais falando sobre o perfil desse criminoso. Sempre são jovens, entre 17, 20, 28, 30 anos, jovens que vivem no mundo virtual, e ele falou que, inclusive, encontrou grupos em Telegram, Discord, essas lives que ensinam esses jovens a praticarem esses golpes, ensinam eles a praticarem esse estelionato, invasão de sistema, invasão de computador, invasão de Wi-Fi. Então, hoje, tanto que a dica é, o Wi-Fi liberado não acessa. Se você tiver, só para você prestar atenção, se você tiver na sua conta no banco, você recebeu uma ligação, o banco manda logo uma mensagem dizendo para você não aceitar a ligação, que a ligação não é confiável. Uma simples ligação, no momento que você acessa a sua conta bancária, pode ser o suficiente para vazar os seus dados. Então, hoje tem que ser realmente atenção redobrada e a gente, como advogado, tem que estar realmente à frente disso para poder evitar que nossos clientes caiam nessas situações, porque senão fica uma situação delicada. Estudar sempre, né? Estudar cada dia mais. Então, é uma nova realidade. Na verdade, um novo ramo do direito, né? Nós surgimos agora com um novo ramo do direito civil, um novo ramo do direito criminal, um novo ramo do direito até trabalhista, né? Porque as ferramentas agora de tecnológicas criaram novas formas de trabalho, novas formas de tributação, enfim. Precisamos nos atualizar, precisamos estar atentos aí, que o direito digital, em todos os ramos do direito, já chegou.
É nossa realidade. Então, assim, como nós já estamos atuando, a maioria aqui há bastante tempo, nós temos um desafio, que é uma nova... Nós estamos num momento crucial da história do direito no Brasil, no mundo, mas a nossa realidade aqui. Estamos vivendo a grande transformação do direito digital. E o direito digital em todos os ramos do direito. Então, vamos lá, vamos aprender um pouco aí sobre direito digital, né, doutor Guilherme? Não, com certeza. Fazer curso de IA, curso de programação, não é somente saber de lei que a gente vai garantir o nosso sustento, é saber de outras áreas realmente. Ainda mais nós hoje da advocacia criminal. Hoje, a maioria dos processos que estão sendo distribuídos estão sendo baseados em provas digitais. Daqui a pouco nós não teremos mais testemunhas no processo criminal. Isso, com o tempo, vai se acabar. Herb já está usando há muito tempo, a questão da cadeia de custódia, telefone. Hoje, a própria... Como é que é aquela que escuta a voz dentro de casa, né? Alexa. A própria Alexa. Sim. Hoje, nos lugares que ouvem, escutam conversas. Então, realmente, o advogado tem que se adaptar. Para quê também? A gente fala do lado da defesa criminal, para saber se essa prova foi colhida da maneira correta. Então, a gente tem que entender como é que funciona cada procedimento. Veja como é que o crime ele ocorre uma mutação. Antigamente, ele utilizava a sua foto e mandava uma mensagem para o cliente solicitando valores para a liberação de alvará. Hoje, eles estão fazendo por videochamada, usando uma imagem sua. Você vê que, assim, eles perceberam que houve uma campanha da OAB junto com as entidades públicas do falso advogado. Agora estão falando, não, pode ficar tranquilo, sou eu mesmo, olha aqui a minha imagem. Eles estão usando a sua imagem, fazendo vídeos, falando com seus clientes e pedindo para que seja feita a transferência. E eu lembro que uns meses atrás saiu uma reportagem com a empresa chinesa, né, caiu num golpe desse, transferiu milhões. O CEO fez uma videochamada, na verdade descobriram que é a inteligência artificial que utilizaram para a pessoa transferir o valor. Então, a gente tem que deixar atento ao cliente. Ó, transferência só para conta em nome do escritório, ligue se qualquer dúvida e mesmo assim confirme, vá pessoalmente ao escritório, a gente precisa ter esse contato junto, porque a gente valoriza tanto os nossos honorários, né, gente? Então, a gente tem que estar correndo atrás aí para evitar que nossos clientes caem nesse tipo de crimes. Proteger nossos clientes, né? Que, acima de tudo, a advocacia, a gente tem que lembrar que ela presta um serviço público de altíssima relevância. E a confiabilidade, foi o que o doutor Guilherme colocou aqui. Você não tem culpa, mas você acaba... O cliente acha que você está permitindo que utilize a sua imagem, como se você estivesse dando uma permissão. Mas, enfim. Pedro, nós temos mais alguma coisa que nós preparamos aí para passar de slides? Foi a minha foto com o Xandão. Vocês gostaram, né? Adotaram a foto do Xandão comigo, né? Xandão aí, pô, com cara de empregado. E você vê que a gente escolhe como vai colocar. Eu coloquei que a gente estaria fazendo uma selfie à noite, depois de beber, alegre, para que vocês vejam o nível que nós chegamos. Se eu quisesse colocar ele dentro de um tribunal comigo, cochichando, eu conseguiria. E isso é que eu não sou nenhum gênio, né, da inteligência artificial, sou apenas um estudante. Agora, você imagina as pessoas que vivem disso, essas pessoas que estão nascendo nessa realidade e estão se preparando para crime, porque o criminoso, ele sempre está um passo à frente. Eu tinha um amigo delegado que ele falou o seguinte: primeiro, o crime acontece, depois a polícia vai ver como vai combater aquele crime. Então, o criminoso ele está sempre um passo à frente. Né? Ah, doutor Rui, mas você é advogado criminal, a gente está falando do criminoso? Sim, porque a gente tem que aprender também a defender. E para defender, a gente tem que entender, porque nós não podemos defender quem a gente não entende. Então, nós temos que estar atento a tudo isso e, principalmente, atento à utilização das ferramentas digitais. Tá bom? Doutor Guilherme, foi um prazer enorme estar com você aqui nesse bate-papo. Não é o primeiro, mas não é o último. Nós vamos fazer uma série de lives aí. Gente, venha fazer parte da Comissão de Direito Penal, da OAB Cabo Frio, Arraial do Cabo, da OAB Búzios, de todas as subseções. Vão lá, façam sua inscrição nas suas subseções. Vamos fazer a OAB forte. Somente a OAB forte é capaz de dar uma advocacia forte e para que a gente possa auxiliar a nossa sociedade. E o mais importante, a Anacrim é uma instituição que ela fortalece a advocacia criminal em especial. Sem a OAB, a Anacrim não existe, mas a Anacrim é o que vai fazer o quê? Tacar ali. São os criminalistas juntos, cada dia mais,
se empenhando para que as nossas prerrogativas e que nosso trabalho seja valorizado. Presidente. Não, com certeza. Eu quero convidar vocês, está suspeito para falar, para seguir a Anacrim Costa do Sol no Instagram. Há 10 anos, a gente sempre advogou sozinho, né? E eu sempre tive essa ideia que o advogado ele não pode ser um lobo solitário. E quando a gente está junto de uma associação que abraça a gente, entende nossas dores, a gente fica fortificado. Fortificado em que sentido? Você sabe que se você tiver qualquer problema relacionado à advocacia criminal, você vai ter profissionais que te entendem, para você tirar dúvida, para você trocar ideias, para você se fortalecer, para você ter parceiros. Essa é a minha ideia da gestão da Anacrim Costa do Sol aqui na região dos Lagos. Essa parceria junto com as subseções e para que o advogado seja engrandecido. Eu quero que todo mundo ganhe dinheiro. Eu falo que quanto mais técnico você for, mais honorário você vai ganhar e mais valorizado nós iremos ficar. Então, por isso, que eu já digo para você o quê? Semanalmente, no Instagram da Anacrim Costa do Sol, nós vamos ter lives práticas, lives de dicas práticas, profissionais habilitados que nós precisamos da advocacia. Eu falo, a teoria, hoje, todo mundo sabe. É pegar um livro, é ver um vídeo no YouTube, procurar um doutrinador, mas nessas lives a gente vai ensinar como é que você coloca essa teoria à prática em casos que deram resultado positivo e também negativos, porque aqui nós somos sinceros. O advogado que sempre vence está mentindo, porque, na verdade, a gente fala que a advocacia criminal a gente toma mais porrada do que mais vitória, né? Mas a vitória que a gente consegue, isso regozija a gente fica animado para continuar lutando contra as arbitrariedades. Então, eu agradeço a todos vocês, sigam o Advogado de Milhões, sigam a Anacrim Costa do Sol, sigam Rui Alves Bastos, me siga Guilherme Teixeira, siga as subseções e se achegue também ao OAB. Nós precisamos de vocês, porque só assim nós seremos um só e o respeito à advocacia vai crescer cada vez mais. Boa noite a todos, agradeço aí. A gente tentou ser o mais sucinto possível, tentar 45, uma partidinha de futebol, 45 minutos, e tenho certeza que o doutor Guilherme, estamos à disposição aí para responder qualquer dúvida de vocês. Pode ir lá no privado, no direct, no Instagram, pode ser no meu WhatsApp pessoal. Pô, isso aqui somos amigos de um bate-papo aí para que nós possamos juntos crescer e valorizar cada dia mais a advocacia. E estou devendo a aula de administração do escritório com a IA. Nós vamos ter essa aula, nós vamos também disponibilizar um link. Tá certo, doutor Pedro? Nós vamos disponibilizar um link para poder facilitar também, mas a aula também ao vivo vai ter, tá? A gente tem que criar um nome para o podcast, Café com o Doutor. A gente vai botar uma enquete. Vamos abrir a enquete aí. Podem mandar sugestões aí para o nosso bate-papo. E eu até falo para a gente quer criar também uma ideia dessas lives, para também o advogado contar suas penúrias, né? Contar suas tristezas, os causos, botar uma live privada só para advogado, que a gente pode ofender todo mundo e vamos ser imune. E não pode gravar, fica proibido. Gente, fica com Deus, tá bom, gente? Tchau, tchau. Uma boa semana a todos vocês. Um abraço a todos. Deixa eu encerrar aqui também. O seu não pode se conectar, Guilherme. Eu tentei ali, mas não foi de jeito nenhum.